Vamos pro segundo vídeo, Defensores. 2 da manhã. Ó. Dizer que eu não tô mentindo, ó. 2 da manhã, 2 em 1. Dia 26. Vou trazer o videozinho pra vocês. Então, ó, esse vídeo, ele é um pouquinho mais longo. Se bem que o primeiro foi doído, né? 40 minutos. Mas, antes da gente começar, vamos fazer o que eu fiz igual no último. Deixa o like, aquele comentário maneiro, compartilha com quem você gosta e quem você não gosta pode compartilhar também. Você tá achando aqui os vídeos uma bosta, você compartilha para os teus inimigos sofrerem aqui comigo. Mas a gente aceita inimigo aí também. E, obviamente, como eu falei no primeiro vídeo, estamos num período de degustação da nossa mentoria. Por apenas R$2 você vai fazer parte da rodada 8, 9, 10. Receber todos os conteúdos, participar da live técnica, times e etc, etc, etc. Beleza? R$2, mano, não é nem o preço de um cafezinho. E mais, se você gostar do que você vê, vai ver lá. Você, gostei, maneiro pra cacete, meu irmão, melhor mentoria do Brasil. Quero comprar 50% de desconto, meu irmão. Porque aqui é assim, a gente dá a oportunidade de você conhecer por um preço mínimo e ainda te dá um desconto de 50% para você assinar. Então, ó, não sei o que você está perdendo, aqui na descrição tá o link, é o primeiro linkzinho, clica lá, vai cair no suporte e lá eles vão te encaminhar, beleza? Vamos lá para os defensores. Bom, como eu sempre falo, eu começo falando de defensores com a frase olhando o passado que se projeta o futuro. Então vamos ver como foram os jogos na rodada passada. Eu tô com outra tela aqui, então algumas vezes vocês vão me ver virando para lá, vendo esse meu nariz maravilhoso. Vamos dar uma olhada, ó. Atlético Goianiense e Curitiba, tivemos 3 destaques de desarme, tá? Do lado do Curitiba. A gente teve o Matheus Alexandre pegando aqui o Luiz Fernando. A gente teve o Andrei também pegando um pouco desse dos Fernando, Jorginho e afins. E do outro lado a gente teve o William Farias. Matheus Alexandre fez 3 desarmes, Andrei 4, William Faria fez 3. Jorginho perdeu 5 posses aqui, Luiz Fernando 4, Marlon Freitas aqui 4, um pouquinho do Rainer, Wellington Rato também. Então a gente sabe que o Luiz Fernando e Jorginho são jogadores que perdem bastante posse, né? Então acabam dando algumas oportunidades. Tá, eu vou abrir aqui sempre a outra tela que eu já vou fazer o bate-bola aqui, tá? Então a gente sabe, né, disso. Nesse time aqui pode ser que jogue o Léo Pereira aqui no lugar do Luiz Fernando, a mesma coisa. E aí você tem do outro lado o Internacional com alguns bons potenciais, né? Na lateral direita você tem o Bustos junto com o Vitão, né? Pegando aqui um pouco dessa coisa do Matheus Alexandre. Como o Bustos sobe, pode acabar pegando um pouco dos desarmes. E aqui o Andrei, cara, o Andrei ele joga mais ou menos assim, um pouco na função do Edenilson, né? Então você tem aqui Vitão, Bustos e também o Andrei. Do outro lado você tem o William Farias. No meio de semana o Atlético Goianiense jogou, o lateral esquerdo também desarmou bastante. O Egídio acabou não desarmando tanto, mas o William Farias desarmou. E aí, como você tem do outro lado lá, o Rodrigo Dourado ele é mais central, o Penha ele acaba subindo mais, o René é um jogador mais posicionado. Então acho que também acaba tendo um potencial interessante. Então você tem aí nessa linha defensiva do Inter, já são alguns nomes interessantes, como René, Bustos, Vitão e Edenilson, tá? Desse jogo do Internacional. Já que a gente já está falando do Internacional, vamos partir. Bom, beleza. E aí é do Internacional. Não vou falar do jogo não. E aí depois a gente volta. Vamos falar do jogo passado e a gente volta. Nesse caso aqui, como não teve tanto desarme aqui no jogo, a gente pode passar. Lembrando que o Igor Paixão é um jogador que cede muito desarme. Nesse jogo aqui ele acabou não cedendo tanto, né? Mas é um jogador que cede bastante desarme.
Então, jogando contra o Botafogo, o Saravia pode ir bem, né? O Saravia pode acabar indo bem, pegando justamente essa ponta de desarme do Paixão, tá? Então já falo logo aqui do Curitiba. Vamos emendar. Passando aqui, ó, já matamos aqui o Atlético Goianiense, vamos para o segundo jogo, que é o jogo do Goiás, tá? Goiás e Flamengo. Também tivemos poucos destaques de desarme no jogo passado. A gente teve o Caio, que é o volante do Goiás, desarmando, né? Fazendo aqui desarme com 4. E do outro lado aqui a gente teve o Mateuzinho. O Mateuzinho pegou aqui o Dada Belmonte, né? O Dada Belmonte é um jogador que cede muita posse de bola. É líder disso no Goiás, assim, jogos e jogos ele vai cedendo posse. Só nesse jogo o Dada perdeu 10 posses de bola, o Dieguinho foi o segundo, né? E tava aqui, perdeu 3, então você vê que o Dada perde bastante. E o Goiás, que enfrenta o RB Bragantino nessa rodada, a gente não sabe como vai o RB Bragantino, tá? Então eu acho que pode ser uma boa opção aqui, ou pro Aderlan ou pro Raul, tá? Se jogar. Lembrando que a gente está falando de defensores, a gente não está falando do sistema ofensivo, tá? Então o Dada pegando aqui, não sei se vai jogar o Hurtado, se vai jogar o Aderlan, se vai jogar o Raul, mas assim, jogando aqui, o Raul, acho que pode acabar pegando Aderlan, ou lateral direito ou volante direito aqui do RB Bragantino. Do outro lado ficou o Caio Vinícius aqui pegando um pouco do Gabi, né? O Gabi ficou circulando por aqui, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então a gente também não sabe qual é o time do Flamengo que vai jogar. Flamengo que enfrenta o Fluminense, e é um time que geralmente cede real para volante. E aí, por parte do Fluminense, pegando esse potencial, os volantes do Fluminense estão mais ou menos. Nessa posição eu jogaria o Wellington, mas o Wellington eu não acho que seja um volante muito interessante, tá? Acho que não é um volante que acaba desarmando tanto, tem suas falhas e tal. Então eu fico meio com o pé atrás com ele. Beleza? Então aqui já falamos do potencial de quem vai pegar o Dada Belmonte, né, com o Aderlan, e também acabamos já matando aqui o volante que pega o Flamengo. Santos e Ceará, tá? Olhando aqui para o Santos e Ceará, a gente teve também poucos destaques, tá? Por parte do Ceará, os dois laterais armaram muito, o Michel Macedo e o Bruno Pacheco, tá? Foram aí destaques desse time. O Lucas Pires perdeu bastante posse, o que meio que justifica essa questão do Michel Macedo. O Brian Angulo também jogou, ó, às vezes caiu aqui pelo lado também, perdeu um pouco de posse. O Juan Julio perdeu 4, então só aqui o Pires e o Juan Julio já foram 9. Léo Batistão também perdeu 4. O Madison perdeu 1. Marcos Leonardo perdeu 2. Então você teve aqui, ó, Lucas Pires, o Juan Julio, Angulo e Léo Batistão, né, ali do lado direito. Então fez com que os laterais ali do Ceará desarmassem bem. E por parte do Santos, a gente teve o Vinícius Anocello desse lado aqui, né? O Lima acabou jogando meio lá, meio cá, pegou um pouco do Eric. Ceará um pouco diferente, né? O Lima acabou caindo mais para a direita. Enfim, para entrar o Eric lá do lado direito. Então veio um pouquinho diferente, tá? Mas vamos ver, né? Primeiro quem pega o Santos é o Palmeiras. Parece que vai praticamente com o mesmo time. Só o Ricardo Goulart, que está provável aqui, pode ser que apareça aqui nesse time do Santos. Mas do lado direito eles têm o Batistão pegando o Jorge, que pode ter um potencial interessante para a rodada. Também o Zé Rafael, né? O volante esquerdo junto com o lateral esquerdo. E do outro lado, o Juan Julio e o Lucas Pires pegam Gabriel Menino e Marcos Rocha. Gabriel Menino está bem, mais ou menos, ali na questão dos desarmes. Então acho que vale só a gente olhar um pouco para o Marcos Rocha. Então fica ali Marcos Rocha, Jorge e Zé Rafael como opções defensivas desse jogo aí contra o Santos. Quem pega o Ceará é o São Paulo. Só que o São Paulo tem ainda não tem muita... não sabe quem vai jogar ou não.
né? Pelo que está aparecendo aqui, parece que o Vina volta, né? Pode voltar. Aí o Lima volta para a direita e o Mendonça volta para a esquerda. Aí você tem ali do lado esquerdo o Léo, né? E o Rodrigo Nestor, que podem acabar desarmando sobre essa situação. E do lado direito você tem o Igor Vinícius e o Diego. O Igor Vinícius é um jogador que sobe muito. Eu gosto da opção do Diego pegando o Mendonça. O Mendonça, geralmente, quando joga fora de casa, é a válvula de escape do Ceará. Então pode ser que ele seja... ele acabe gerando bastante desarme, tá? Juventude e Palmeiras. Vamos lá para o Juventude e Palmeiras. Galera, não, depois vocês deixam o feedback aí se eu tô indo rápido, né? Porque tem 10 minutos, não tá tão rápido, mas estou tentando acelerar pra gente, vocês verem mais ou menos quais foram os destaques da rodada passada. Juventude e Palmeiras a gente já teve um pouquinho mais, né? Do Juventude a gente teve o volante e o zagueiro desarmando bem, né? De um lado você teve o Vitor Mendes e do mesmo lado você teve o Madison, né? Que pegou aqui Rony, Zé Rafael e afins. O time do Palmeiras pode ser o mesmo, né? Vai depender um pouco do Veiga, se joga ou não joga. E aí, cara, pelo lado do Santos, a gente tem umas boas opções. E lembrando que boa opção com relação a desarme, né? Já que tá pegando um pouco disso. Que é o Rodrigo Fernandes, que joga aqui mais ou menos onde o Jadson joga. E como o Madison ele acaba subindo muito, eu acho que o Maicon pode acabar desarmando algumas bolas. Tá? Então, do Santos, vejo muito o Rodrigo Fernandes e o Maicon com potencial. E por parte do Juventude, eu tive bons desarmes, né? Os dois laterais desarmaram bastante, Marcos Rocha e Jorge, né? Cada um com o Rocha com 3, o Jorge com 4. E eu ainda tive o Kusevic, né, desarmando. Claro que o Juventude deve vir diferente, mas esse lado esquerdo aqui volta o Chico, né? O Chico volta para o Juventude, é um jogador que perde muita posse também, bem das antigas, o Chico, né? Então você tem o Chico com o Matheus, tem o Paulinho Mocelin voltando também, então você vai ter os dois lados também gerando desarme. E aí eu acho que tem algumas oportunidades nesse jogo. Primeiro, assim, do lado do Chico você tem o Tinga, né, lateral direito ali que joga como volante. E do lado do Mocelin você tem o Tite, né? Então os dois nomes são bem interessantes. E você ainda tem o Marcelo Benevenuto ali no meio. E se você... Eu li uma reportagem interessante hoje no GE que fala sobre... Deixa eu até ver se eu acho aqui que eu coloco na tela. Ó. Bola aérea e no fim, veja o raio-x dos gols sofridos pelo Juventude. O Alviverde possui a pior defesa da Série A, com 13 gols sofridos em 7 partidas. Aí ele diz, ó, em 7 partidas o clube anotou apenas 7 gols, sofreu 13. A equipe Alviverde possui uma média superior a blá blá blá. Ó. Nos duelos contra a América fora de casa, nos duelos contra a América fora de casa e o Palmeiras em casa, o Clube Gaúcho tomou 3 gols ou mais, que ressalta ainda o problema defensivo, passa também pela mudança frequente do dupla de zaga. Ó, apesar disso, nenhuma das formações conseguiu dar conta do recado, principalmente em bolas paradas e contra-ataques. Dos 13 gols sofridos pelo Juventude no Campeonato Brasileiro, 7 deles foram oriundos de cruzamentos ou bola parada. Essa quantidade representa 53% do total. Outros 3 foram por meio de cobrança de pênalti. Então, cara, você tem muita bola aérea, né, de ou cruzamento ou, né, de bola parada, falta, escanteio. E aí acho que o Benevenuto pode ser um nome interessante. O Tite também é um nome interessante, é um jogador que sobe bastante. E aí vai muito de quem, né, tipo, o Tite pode segurar um SG, pode desarmar e pode fazer gol. O Marcelo Benevenuto ele pode fazer gol. Então eu gosto do Benevenuto dessa rodada, acho que o Fortaleza tem alguma chance ali de saldo, a gente já mostrou isso no jogo passado. Então acho que o Benevenuto pode ser um nome bem interessante. Você tem o Felipe também, né, o volante direito, e 2 nomes ali interessantes, né, que aí eu vou falar um pouco sobre isso, é o Lucas Crispim e o Iago Pikachu. O Pikachu bate pênalti e o Crispim bate escanteio muito bem. Então o Crispim pode dar uma assistência ali para o Benevenuto
E o Iago Pikachu, se tiver algum pênalti, pode ser o batedor ali e acabar fazendo um gol. Tá? Eu já estou adiantando, mas para contextualizar um pouco desse jogo. Eu vejo ali um jogo bem interessante. Fortaleza, só tem que ver como que vem o Fortaleza. Fortaleza está precisando ganhar. Veio de uma vitória boa em cima do Colo-Colo aí na Libertadores. Vamos ver se está empolgado, se vai vir empolgado ou vai vir com ressaca. América Mineiro e Botafogo. Deixa eu abrir aqui minha cola. América Mineiro e Botafogo. Aí eu tive bons destaques. Eu tive 7 destaques com desarmes. Lembrando que eu falo destaque de jogadores que tiveram 3 ou mais desarmes, né? Porque se botar só 4 também vai ser uma coisa muito, muito grande, muito pequena. Ó, só do Botafogo, do América Mineiro, a gente teve Marlon Lopes na esquerda com 3 desarmes, Patrick na direita com 3 desarmes. Isso é um pouco do Saravia com o Vitor Sá, tá? Deixa eu aqui pegar. Ó, o Erisson perdeu 9, o Vitor Sá perdeu 9, o Diego Gonçalves perdeu 5, o Saravia nesse não perdeu tanto, mas você teve bons nomes ali perdendo bastante posse, tá? Ali sobre o Botafogo. Você ainda teve o zagueiro, o Luan Patrick, desarmando 3, que é um pouco de Erisson com o Vitor Sá. Tá? O Botafogo joga fora de casa contra o Coritiba. E aí você tem do lado esquerdo o Egídio pegando o Diego Gonçalves e Saravia. Do lado direito você tem o Matheus Alexandre com o Varley, né? Não sei se o Varley volta nessa, mas você teria um dos dois ali. A zaga é uma zaga reserva, então tenho minhas dúvidas. Mas você tem o Andrei meio que cobrindo, principalmente se o Varley voltar. O Varley é um jogador muito ofensivo, muito, muito ofensivo, né? Então se ele voltar, o Andrei pode acabar cobrindo um pouco dessa subida dele. Então eu gosto, para essa rodada aqui, dos defensivos do Curitiba, o Egídio e o Andrei, tá? Visto aí o jogo passado, aí depois a gente vai reafirmar isso com a recorrência ou não, tá? Botafogo teve Saravia desarmando, você teve Oyama desarmando, você teve Del Piage, que entrou no lugar do Tietê, também volante, né? Então, Del Piage desarmando. E você teve o Cuesta desarmando. Quando você pega a perda de posse desse jogo, você teve Felipe Azevedo líder de perda de posse, com 6. Henrique Almeida com 5. Aloísio com 4. Gustavinho com 4. O time que parece que vai para campo. Deixa eu pegar aqui. A gente pode até colocar aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Ó, o time que vai para campo: Felipe Azevedo, Aloísio, Henrique Almeida, né? Só o Gustavinho que não, ó. Se você pegar aqui a diferença, ó, você teve Aloísio, Henrique Almeida, Felipe Azevedo e Gustavinho. Aqui tá mudando um pouco, né? Mas você tem o Felipe Azevedo, né? Aqui jogando aqui. Henrique Almeida, Luiz, todos perdendo muita posse. Então você tem aqui, ó. Eu não sei se eu tô achando estranho essa formação do time do Corinthians. É a formação que veio contra o São Paulo, mas eu acho que contra o América Mineiro não faz sentido. Então eu acho que volta o Piton e eu acho que volta o Fagner para esse final de semana. Então são dois bons nomes, tá? Lembrando que o Saravia desarmou bastante, então acho que o Fagner pode ser uma boa. E o João Vitor, que é meio rebarba dele, pode acabar pegando e se dar bem. Maicon e Piton também, né? O Piton ele pode se dar bem porque o Patrick também sobe bastante e o Piton é um jogador bem ofensivo, tá? E o Maicon, né? Já que os dois volantes do Botafogo foram super bem, acho que você tem aqui os dois laterais, né? Tanto o Piton quanto o Fagner se jogarem e mais o Maicon. Se for nessa formação, é a mesma coisa. Você tem de um lado o Raul Gustavo, do outro lado o João Vitor. Sendo que o João Vitor com bastante potencial, se for nessa formação, porque pega o Felipe Azevedo. Beleza? Bom, vamos para o Cuiabá Internacional. Cuiabá Internacional. Tiveram alguns destaques, um até que eu falei
no vídeo passado, que foi o PP, né? O PP fez 7 desarmes, se eu não me engano. 7 desarmes, bagunçou. Por quê? Porque joga em cima do Wanderson. Já tá falando disso aí há um tempo. E do outro lado, você teve o Gabriel, né? O Gabriel indo bem, pegando aqui um pouco de Alisson, Valdívia, João Lucas, né? Que a gente também chegou a comentar na rodada passada. Então, ó, só do Cuiabá, você não teve um jogador absurdo, né? Mas você teve uma junção de vários jogadores perdendo posse. Então você teve 4 do Alisson, 4 do Valdívia, 3 do Gênison, 2 do Felipe Marques, 2 do João Lucas, Rodriguinho também perdeu um pouquinho. Então fez com que o Gabriel acabasse desarmando. E do outro lado você teve o Alan Patrick com 5, Moisés com 4, o Wanderson até que perdeu pouca... Olha o meu cabelo, gente. Perdeu pouca posse. Mas você teve o Moisés aqui, ó. Moisés, Wanderson com 2, aí já são 6. Alan Patrick com 5. Aí Alexandre, aí Denilson um pouquinho. Então fez aí o PP acabar desarmando bastante, né? Quem que vai jogar aqui? Deixa eu botar aqui. O Inter vai pegar o Atlético Goianiense, a gente já tinha falado dele. O Wanderson está jogando aqui, então pode ser que o Rainer e o Marlon Freitas consigam ir bem, tá? Em função disso. Por parte do Internacional a gente já falou, tá? Então acho que o Wanderson jogando aqui com... É óbvio que tem um pouco do René aqui, mas o Wanderson em si, acho que com o René ele deve correr mais. Então acho que o Rainer ou o Marlon Freitas podem acabar indo bem nessa. Faltando 3 jogos, vamos para Corinthians e São Paulo. Aí a gente tem que esperar, né? Porque a formação pode ser outra. Corinthians e São Paulo. Eu vou pular esse jogo, cara, porque é difícil a gente pegar isso, porque a gente não sabe realmente qual é o time, né? Então, como, por exemplo, ó, São Paulo, tudo em dúvida, né? Então é difícil a gente falar. E o Corinthians acho que não vai com aquela formação, tá? Então vou pular o jogo do Corinthians e São Paulo. Lembrando que você tem o William, que perde muita posse, o Roger Guedes, mas você tem que saber quem vai jogar, né? Um vídeo está sendo feito na madrugada de quinta, mais difícil. Fluminense e Fortaleza, tá? Deixa eu pegar aqui. Fluminense e Fortaleza, a gente teve, ó, Moisés perdendo muita posse de bola, foram 6, é o líder de perda de posse, que é o jogador que mais acelera. Aí você tem Juninho Capixaba, o resto tudo pouco, mas aí você teve o Moisés com 6, né? O Moisés que fica ali no lado esquerdo. E do lado do Fluminense também teve pouco, você teve um pouquinho do Cano, você teve um pouquinho do André, você teve um pouquinho do Wellington, tá? Então você não teve tantos destaques assim, né? Do Fluminense você teve o Marlon e o David Braz, né? O David Braz jogando ali, o Marlon aqui na esquerda. Então pegando um pouco de Pikachu, um pouco dessa brincadeira toda. E do outro lado você teve o José Wellington desarmando, né, bem. Mas você tem... nesse jogo não aconteceu, mas o Luiz Henrique é um jogador que perde muita posse, tá? Então, vamos começar primeiro pro Fortaleza, né? O Fortaleza, a gente já tinha visto que pega o Juventude. Só que é aquilo, né, cara? Não dá pra a gente apostar no Rodrigo Soares, no Vitor Mendes, né? Nesse jogo não rola. Então, não vejo tanta oportunidade aqui por parte do Juventude. Já o Fluminense, eu já vejo mais algumas oportunidades aqui pelo Flamengo, né? Porque o Luiz Henrique vai pegar esse lado aqui, aí você tem aqui Ayrton Lucas e Rodrigo Caio. Não sei se o Flamengo vai repetir essa formação, se vai botar o João Gomes, né? Difícil, eu acho difícil o Flamengo ir com essa formação contra o Fluminense, contra um clássico, né? Acredito eu que ele vai se proteger um pouco mais, deve voltar ao que era, né? Não sei também, porque o Pedro também voltou a fazer gol no meio de semana, então vamos ter que esperar. Mas você tem aqui o Ayrton Lucas e o Rodrigo Caio pegando esse lado aqui com do Luiz Henrique, um pouco do Ganso e tal. Eu acho que é uma boa oportunidade, tá? E por último, Atlético Paranaense e Avaí, que também não vai ser o mesmo time, tá? O Atlético Paranaense e Avaí não vão ser o mesmo time. Mas eu tive do
Avaí, eu tive o Kevin e eu tive o Bruno Silva. Que quando a gente pega esse jogo, o Coelho é um dos maiores jogadores de perda de posse, né? Teve 8, Pablo perdeu 5 também, Canóbio costuma perder também, perdeu 3, mas o Coelho realmente é muito alto, o índice dele de perda de posse é muito alto. E por parte do Atlético Paranaense eu tive 4 destaques, né? Eu tive o Kelvin com 3 desarmes, o Abner com 5 desarmes, né? O Abner foi bem nessa rodada, apesar do cartão amarelo, poderia ter sido melhor até. O Christian também desarmou, ficou desse lado aqui, né? Desse lado esquerdo, e o Hernandes, né? Então os desarmes aconteceram muito aqui desse lado. Quem foi que perdeu bastante posse, né, nessa brincadeira? Eu tive o Morato perdendo posse, né? O Morato perdeu 6 posses de bola. Eu tive o Dentinho perdendo bola em cima do Kelvin. Eu tive o William Potker, que perde muita posse de bola. O William Potker perdeu 9. E aí eu tive um pouco menos. E eu ainda tive o Copete entrando no lugar do Morato, que também é um jogador que perde posse de bola, né? Deixa eu ver se tem aqui Lost. Aqui não apareceu nada. Perda de posse aqui, nesse caso até foi baixo aqui, mas é um jogador que perde muita posse. E aí você tem, ó, o Morato, né, o William Potker e tal. Então vamos gravar aqui, né, os jogadores, já falei dos jogadores que perdem posse. Vamos lá pro jogo do Avaí, aí que mora o perigo. Porque olha só, Morato na direita, pode jogar o Dodô aqui, obviamente pode jogar o Rubens é meio campo. Aí acaba que um dos dois pode ter o potencial, inclusive o Júnior Alonso, tá? Que aí pega o Morato e Kevin. Do outro lado, lembra que eu falei que o Potker perdeu muita posse e você ainda tem o Bissoli? Então você tem o Guga aqui na direita, ou o Mariano, e você ainda tem o Nathan Silva. Então toda a linha de defesa do Galo é uma linha que pode desarmar. Obviamente que eu acho que o Avaí não deve se expor tanto, tá? Mas tem ali uma linha de frente do Avaí que perde muita posse de bola, e nessa brincadeira de perder muita posse de bola, a linha toda do Galo aqui pode se dar bem, inclusive o Alan, né, por causa aqui do Morato. Então pode acabar se dando bem. Então os 4 defensores podem ir bem, mais o volante. Beleza? Então, galera, vamos para dar uma olhadinha nas recorrências, tá em 27 minutos, e a gente zera os nossos nomes. Bom, vou falar aqui o que a gente teve de nomes, tá? Para zagueiro, tá? Falamos do João Vitor e do Raul Gustavo, tá? Dependendo da formação. Se for com os dois laterais, deve ficar um ali na direita. Falamos do Tite do Fortaleza, falamos do Benevenuto do Fortaleza, falamos do Júnior Alonso e Nathan Silva, falamos do Vitão, falamos do Léo e do Diego do São Paulo, falamos do Maicon do Santos e do Rodrigo Caio do Flamengo, tá? Em função do Luiz Henrique. Então a gente conseguiu aqui mapear 3, 6, 9, 11 zagueiros, tá? Lembrando que a gente já falou um pouco sobre SG. Então, quem são os zagueiros aqui que estão meio que à frente? A gente tem Galo, Fortaleza, Corinthians e Internacional. Correndo por fora, São Paulo e Palmeiras, tá? Então, a gente precisa ter alguém do Galo. Como a gente precisa ter alguém do Galo, eu vou colocar o Júnior Alonso aqui como primeira opção. O Avaí não está cedendo muita coisa, mas geralmente quando cede, está cedendo ali com o Morato, né? O Morato pode pegar o Alonso. Acho que o Nathan Silva também pode se dar bem nessa brincadeira, mas eu tenho visto o Alonso subir mais, o Alonso participar mais das bolas aéreas, até mesmo com o Nathan. Se o Rubens jogar, o Rubens é muito ofensivo, então acho que o Alonso vai acabar pegando um pouco, cobrindo um pouco esse espaço, né? O Guga segura um pouco mais, o Mariano segura um pouco mais. Então eu vou deixar o Alonso aqui. Obviamente que se você quiser dobrar a zaga do Galo, também ok, sabe? Sem problema.
Eu vou dar uma opção, né? A gente sabe que a zaga do Galo é boa, enfim, mas vou dar uma opção. Então vou cortar o Nathan Silva. Seguindo a mesma linha de saldo, a gente tem aqui em segundo lugar o Fortaleza, tá? O Fortaleza, o Juventude não está cedendo muito, mas a gente vê que o Juventude vem trocando muito dessa situação. E você tem a questão da bola aérea do Juventude. Então, você, para mim, ou você vai de Tite, né, para pegar ali um pouco do Paulinho Mocelin. Mas eu vou colocar o Benevenuto, tá? Eu vou cortar o Tite, eu vou colocar o Benevenuto. Acho que o Tite também é um zagueiro que participa de bolas aéreas, mas eu vou deixar o Benevenuto, porque o Benevenuto vem participando real das jogadas de bola aérea, tá? Então acho que aí fica nosso segundo zagueiro, que além do saldo de gol ainda tem a chance de fazer um gol, tá? João Vitor, aí ó, que é o legal. O América Mineiro, né, é um time que tem, além, né, da rodada passada de ter cedido, é um time que está com recorrência de desarmes, né? Você vê aqui que está com 80/67. O que é isso? Quer dizer que, em quase todos os jogos o América Mineiro cedeu desarme. Como a gente está falando ali desse time do América Mineiro, e a gente sabe, né, quem são os jogadores que cedem posse, que é muito o Felipe Azevedo, né, o Aloysio e o Henrique Almeida até cedem bem também, mas o Felipe Azevedo acaba sendo mais. Então assim, o João Vitor se jogar vai jogar na direita, se for nessa formação vai jogar ali no canto. Então eu vou deixar o João Vitor e vou deletar aqui o Raul Gustavo. E aí a gente chega a 3 zagueiros, né, dentro do que a gente de SG, e também com algum potencial. Corinthians com potencial de desarme, Fortaleza com potencial também de desarme também da bola aérea, e o Atlético Mineiro com potencial um pouco também com desarme e também de saldo de gol. Aí a gente tem o Internacional, tá? Que eu acho também que pode segurar o saldo de gol, né? Não é um jogo complexo, claro que o Inter gosta de se complicar. O Atlético Goianiense tem uma certa dificuldade de fazer gol fora de casa. Tem o Bustos, acaba subindo bastante. E a gente tem o Vitão ali pegando um Léo Pereira ou um Luiz Fernando, que também perde muita posse. Tá? Então eu vou deixar o Vitão aqui. Tá? Quando a gente entra aqui para ver a recorrência do Atlético Goianiense, a gente também está zerado. Por quê? Muitos desses desarmes acabam ficando nos laterais. Tá? Mas como no caso do Inter o Bustos sobe e o Edenilson também fica do meio para frente, eu acho que esses desarmes podem ficar ou no Edenilson ou no Vitão. E o Vitão também tem chance desse jeito, então eu vou deixar o Vitão. Beleza. Aí sobrou o Léo, o Diego, o Maicon e o Rodrigo Caio. Tá? O Rodrigo Caio, a gente não sabe se joga. Tá? Eu não sei se o Flamengo vai com essa formação. Eu acho que o SG para o Rodrigo Caio é um pouco mais difícil, tá? Então eu vou já cortar aqui o Rodrigo Caio. O Maicon do Santos também vou cortar. Primeiro que ele é um zagueiro mais caro. Eu acho que ele vai ter potencial ali de pegar em cima do Scarpa e tal, mas é um clássico. E aí clássico você depende muito de um jogador muito bom, assim, jogadores específicos para você apostar. Então, por exemplo, é o caso de um Gustavo Scarpa, é o caso de um Veiga, é o caso de um Arrascaeta, né, que são jogadores um pouco acima da média que podem resolver. Por exemplo, o Scarpa bate escanteio, falta, cruzamento, faz um monte de coisa, né? Então é um jogador bem interessante, fora que ele está com uma meta de fazer um gol olímpico. Né? E o Santos, como é um time que deixa finalizar bastante, o Scarpa pode acabar pontuando bem com finalizações, enfim, participações e gols, e quem sabe até sair um golzinho olímpico aí do Chutavinho, né? Que era o apelido dele aqui na base. Então eu vou cortar o Maicon, tá? E aí ficamos com Léo e Diego. Qual jogador que a gente pode colocar aqui de zagueiro como opção para o nosso top 5? Cara, teoricamente,
o Léo é o jogador que tem mais potencial, mas a gente não sabe se o Léo vai jogar, tá? Então, como e tem o Diego também, óbvio. Como o Diego tem um potencial em cima do Mendonça, né, de desarme, mas o Ceará tem um problema grande também na bola aérea. A gente inclusive viu isso no jogo do Flamengo, né? E o Arboleda é um jogador interessante também para desarme. Vai pegar meio que o Vina, o Lima pode acabar catando um pouquinho aqui. Eu acho que o Diego é um zagueiro para desarme, tá? O Diego é um zagueiro para você colocar para desarme. Mas o Arboleda, além dos desarmes, ele pode ter um gol, né? Porque realmente a defesa do Ceará é uma defesa bem mais ou menos com relação à bola aérea. Então, eu vou cortar o Léo, vou cortar o Diego e vou deixar o Arboleda, tá? Nessa brincadeira aí de zagueiro. Então a gente fecha nosso top 5 de zagueiro com Alonso, Benevenuto, João Vitor, Vitão e Arboleda, tá? Olhando para SG, olhando para desarme cedido, olhando para recorrência, olhando para todas as outras coisas. Quando a gente traz aqui para recorrência, ó, você tem o Botafogo, que eu já tinha falado que é um time que cede, mas eu acho que não é um jogo muito bom ali para a zaga do Coritiba, que é uma zaga reserva. O Fortaleza está cedendo, mas a zaga do Juventude também não chama muita atenção. Palmeiras a gente cortou o Maicon, Fluminense ali a gente cortou o Rodrigo Caio, então assim, tá dentro dos números, né? E a gente já falou de quem cede posse, quem perde, quem não perde e com as oportunidades. Então já chegamos aí, né, no final com Alonso, Benevenuto, João Vitor, Vitão e Arboleda, beleza? Bom, falando de lateral, a gente tem que seguir a mesma lógica, né? Quem são os laterais que têm perda de posse, quem são os laterais que têm desarme, quem são os laterais que podem segurar um saldo de gol. Então, assim, seguindo aquela tabelinha, eu vou já elencar aqui os laterais que podem segurar saldo. Lateral direito, vamos começar o lateral direito. Guga, Tinga. Lembrando que o Tinga joga como zagueiro, né? E o Fagner, tá? São os 3 laterais seguidos aqui do Fabrício Bustos, tá? Então esses aqui são os laterais do saldo de gol. Quando a gente entra aqui para recorrência de lateral direito, a gente tem o Goiás bombando, então tem o Aderlan por causa da perda de posse do Dadá, como eu tinha falado para você. Juventude está perdendo bastante posse e o Chico volta, então por isso que eu botei o Tinga nessa brincadeira. O Santos também está perdendo posse. Entra aqui o Marcos Rocha, como a gente falou, né, de opção. De um lado você tem o Corinthians perdendo posse com o William. Aparece o Patrick do América Mineiro e o América Mineiro também perdendo bastante posse de bola. Surge o Fagner como opção. Galo está perdendo bastante, mas não vale a pena apostar em ninguém do Avaí. E o Avaí também está perdendo, né, até considerável aqui, tá tipo ok, né? A gente já sabe quem perde, então vale a pena a gente contar com alguém do Galo. Então vamos para os nossos cortes, né? O Curitiba também tem o Igor Paixão, que tem o Saravia, mas eu vou... beleza. E fora isso, falamos de outros jogadores, como o Rainer, né, do Atlético Goianiense, que pode também acabar fazendo alguns desarmes em cima ali do Wanderson, né, que é o jogador que a gente tinha falado. O Daniel Guedes do Cuiabá, que pode... cadê? Daniel Guedes do Cuiabá, que pega o Coelho, né? Então também é um nome interessante. A gente chegou a falar do lateral direito. Acho que a gente a gente não falou, na verdade. A gente chegou a falar do Cap. Do Cap é que tem o Daniel Guedes e o Christian Rivas, né? Que podem desarmar. Então, em função do Coelho, você tem o Daniel Guedes e o Saravia do Botafogo, que a gente falou em função do Igor Paixão. Eu vou cortar o Saravia, porque o Botafogo toma gol todo o jogo. É um lado muito frágil ali, o lado do lado direito do Botafogo. Por mais que o Saravia possa desarmar, eu acho que ele vai desarmar, mas acho que perde o SG.
O Daniel Guedes, eu acho que é um jogo complicado. O Atlético Paranaense nem é tão bom assim fora de casa, mas também não é bobo. Então, acaba perdendo. Mesma coisa, o Rainer do Atlético Goianiense. Vai pegar fora de casa o Inter, então acho que o SG ali, por mais que o Wanderson tenha essa perda de posse, acho que não vai sustentar uma coisa muito... uma pontuação muito alta. Eu até peço desculpa, galera, porque a minha CPU fica embaixo. Eu tenho que até subir ela aqui para minha mesa. E às vezes o mouse não pega. O América Mineiro, né? Como a gente falou, tem o Patrick aqui pegando o William e companhia. Acho que também não segura saldo, então eu vou cortar. O Marcos Rocha, eu acho que o Marcos Rocha a gente tem que esperar um pouquinho para ver qual o Santos que pode ir. O Lucas Braga jogou no meio de semana. O Lucas Braga jogando, acho que o Marcos Rocha sobe um pouquinho. Nesse cenário, né, de clássico e tal, eu prefiro não colocar ninguém da zaga do Palmeiras. Ainda mais na Vila, né? O Santos é um time mais agressivo na Vila. Então vou cortar o Marcos Rocha. A perda de posse do Dadá é muito interessante. Acho que o RB pode segurar um saldo, mas tem uma dúvida entre o Hurtado e a Derlan. Então, como eu preciso fechar o vídeo, eu não consigo deixar aqui em aberto. Então, já vou cortar o Aderlan dessa brincadeira, tá? Então, de lateral direito, a gente ficou com Guga, Tinga, Fagner e Bustos, tá? São os laterais que sobraram. Como o Tinga não é esse lateral que desarma tanto, não é esse desarmador, por mais que vá pegar um lado que cede, né, que cede bastante desarme, que é o lado do Chico, eu acho que colocando o Benevenuto aqui meio que cobre um pouco do Tinga. O Tinga não é de desarmar tanto, então eu vou cortar o Tinga. De todos os laterais direitos, sobraram 3, que aí eu realmente acho que são 3 que tem potencial, que é o Guga, o Fagner e o Bustos, tá? Esses 3 ficam. No lado esquerdo, falamos de alguns laterais, como Piton, Egídio, Ayrton Lucas, Jorge, Dodô e René. Quando a gente vai lá para a recorrência, já tá tudo marcadinho, já estou estudando antes, como eu falei, ó. Flamengo vem cedendo alguma coisa aqui para lateral esquerdo. Fluminense também vem cedendo alguma coisa. É um jogo complicado, porque também é um clássico. Então, do lado é o Marlon, do outro é o Ayrton Lucas, né? Então eu já vou cortar o Ayrton Lucas e vou cortar o Marlon, porque eu acho que é um jogo difícil, acho que pode sair gol para ambos os lados. Então esse jogo aqui eu deixo de lado. O Atlético Mineiro tem uma recorrência boa, mas não vale ninguém do Avaí. A recorrência do Avaí para lateral esquerdo é muito alta. Eu vou deixar o Dodô aqui, tá? Porque eu acho que o Dodô é uma boa opção. Talvez a gente corte ele porque ele está em dúvida, tá? E eu realmente não sei se ele joga, porque na minha cabeça eu acho que vai entrar o Rubens. O Rubens, inclusive, jogou hoje. Jogou como ponta esquerda. Nos outros jogos, o Turco preferiu, inclusive, deixar o Rubens. E hoje jogou o Guilherme Arana. O Guga jogou 45 minutos. Entrou o Mariano. Então não sei se ele já vai preparar o Mariano para jogar esse jogo. E o Rubens... o Rubens não entrou. O Dodô nem foi relacionado. Então assim, eu acho que o Rubens vai jogar. Lembrando que eu tô seguindo aqui o Joga 10 News, né, galera? Então... Aqui no Joga 10 News tá aqui o Dodô em dúvida. Mas ele nem foi relacionado hoje, não sei se... Eu acho que entra realmente o Rubens. Eu vou fazer o seguinte, vou cortar o Dodô, tá? E aí, qualquer coisa, o Rubens entra lá no meio campo como opção e tal pra vocês. Mas o Júnior Alonso já tá ali, tá? Vamos voltar. Lembrando que é um dos maiores recorrências, tá?
E eu acho que o Rubens pode acabar se dando bem nessa brincadeira. Pena que não vem com SG, né? E o meio-campo também já está abalotado de gente. Em questão de recorrência, tem aqui o do Atlético Goianiense, como a gente falou. Eu acho o René um bom nome. Eu vou subir, tá, o René nessa brincadeira, que eu acho que os dois laterais do Inter são bons. Vou cortar o Jorge do Palmeiras pela mesma situação em função do Marcos Rocha. É um clássico, a gente não sabe como que vai jogar. Acho que pode sair gol para os lados. Acho que não tem coisa suficiente a ponto de equilibrar uma possível perda de SG. Então a gente tem o René, né, pegando ali esse lado com Rainer e Shailon. A gente tem um Piton, que não está em dúvida aqui, na verdade nem está aqui mostrando, mas eu acho que ele vai jogar. Piton na esquerda e Fagner na direita. Então a gente tem um Piton pegando Henrique Almeida, Patrick e companhia, e a gente tem um Egídio pegando o lado esquerdo do Botafogo. Eu acho que aí tem 6 opções, tá? Vou deixar 6 opções laterais, deixei 5 de zagueiros, mas eu acho que a gente não sabe se o Guga vai jogar ou não, se é Guga ou Mariano, tá nessa dúvida. Não sei se a gente vai ter notícia, né? Porque o Galo joga bem lá pra frente, então vai ficar essa dúvida entre Guga e Mariano. Você pode usar o banco de reserva se você quiser, mas lembrando que o Guga jogou meio tempo hoje e depois entrou o Mariano. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Então ficou Guga, Fagner e Bustos, René, Piton e Egídio. Lembrando que desses daí que a gente viu que tem potencial de desarme, os do Atlético Mineiro tem chance de SG, do Fortaleza não tem lateral, a gente cortou o Tinga, Corinthians, Fagner e Piton com chance de SG, e do Internacional, René e Bustos com potencial. Lembrando que o Bustos também é um lateral bastante ofensivo, tá? E aí a gente vai lá para volante. Aí volante, galera, tem muito volante, que nem a rodada passada também. Eu vou fazer um corte depois aqui, vou tentar fazer um corte, aumentar um pouco, porque a gente está falando aqui de 3 desarmes ou mais. Só que tá muito aqui, cara. Eu vou tentar pegar 4 desarmes ou mais. Até falei com o Rodrigo, que é a pessoa que faz esse material, pra gente conseguir pegar alguma coisa. Mas, vamos lá. Atlético Goianiense, né? A gente tem ali o Léo Pereira ou o Luiz Fernando. E ainda tem o Edenilson mais ofensivo. Então eu acho que aqui você ganha um mais, tá? E ainda tem uma recorrência muito grande de 80/100. Você tem algumas recorrências de 100/100. Por exemplo, o América Mineiro está com 100/100. Está cedendo bastante. Então eu acho que o Maicon do Corinthians acaba sendo um nome muito interessante. O Botafogo também vem cedendo bastante, da mesma quantidade que o Curitiba, que também é da mesma quantidade. Deixa eu cortar aqui, ó. Atlético Goianiense já cortei. América Mineiro já cortei, já falando do Maicon. Então, em Botafogo e Curitiba, então você tem a chance do Andrei e você tem mais um jogo no qual o Oyama, aliás, na verdade, nessa rodada, quem pode bem é o Tietê, tá? Que é do lado direito. Eu vou cortar o Tietê, cara. Eu acho que o Oyama é o melhor volante do Botafogo, só um potencial do lado direito. A gente não sabe se o Tietê vai começar jogando ou não. Porque ele tá meio que fazendo um rodízio de Tietê, Patrick de Paula, entrou esse volante diferente aí no meio no último jogo. Então vou cortar o Tietê porque eu não sei se realmente vai vingar, tá? Então aqui, esse volante que entrou do Botafogo, ele é muito interessante, cara. Ficar ligado porque ele é um bom volante, tá? E pode acabar funcionando. E o Botafogo aqui, o Botafogo eu acho que tem muito potencial. O Botafogo é um dos times que mais cede desarme para volante. O Andrei é um dos volantes que mais desarma, então acho que o Andrei realmente é um potencial muito grande para essa rodada. O Ceará, você também tem ali, né, cedendo ali com o Lima, o Nestor pode se dar bem. O Juventude, pegando ali o Fortaleza, também o Felipe, por exemplo, pode acabar indo bem. Mas vamos para o que realmente tem potencial. A gente tem o Rodrigo Fernandes, Matheus Fernandes, Marlon Freitas, Rivas do Cuiabá, Alan do Atlético Mineiro, Rodrigo Nestor, Wellington e Felipe.
Eu acho que, assim, Edenilson, Michael e Andrei são nomes com muito potencial, tá? Então acho que esses daí ficam no top 3. E aí, quando a gente pega as recorrências como um todo, por exemplo, o Fluminense tem cedido, mas quem é o volante do Fluminense? É só o Arão. O Flamengo está cedendo, mas o volante do Fluminense não é tão bom quanto. Então, vamos pegando as recorrências aqui que dá. Ó. O Inter está com 80/100. Então eu acho que realmente o Marlon Freitas pode ser um jogador que vá desarmar bastante ali em cima do Wanderson, tá? Então eu acho que o Marlon Freitas entra nesse nosso top 4. E por último, cadê o que eu tinha separado? Deixa eu pegar aqui. Falei do Juventude, falei do Felipe, Ceará, Botafogo, Curitiba. Também falei, Flamengo, Palmeiras, América Mineiro. Ó, e tem o Cuiabá, cara. O Cuiabá é um time que tá cedendo bastante também. Tá médio, né, na verdade. Acho que esse top 4 aqui tá bom, cara. Você tem o Rodrigo Fernandes do Santos, né, pegando o Palmeiras, mas aí vai depender do time do Palmeiras. Você tem o Matheus Fernandes do CAP, que pode ficar em cima ali do Valdívia e afins. Eu acho que o Matheus Fernandes é um nome interessante, mas está em dúvida, tá? Bom, vamos deixar o Matheus Fernandes aqui como top 5, acho que é um nome interessante. Christian Rivas do Cuiabá, pode ir bem, mas aí, né, em função do Coelho, mas isso acho que funciona muito mais jogando lá. O Alan do Galo em cima das perdas de posse do Avaí. Rodrigo Nestor do São Paulo em cima do Lima. O Wellington do Fluminense em cima do time do Flamengo, como eu falei, eu não gosto muito do Wellington. E o Felipe do Fortaleza, que pode pegar ali o Chico, né, nessa brincadeira. Então, ó, fechamos ali nosso top 5 de volante, que é Edenilson, Maicon, Andrei, Marlon Freitas e Matheus Fernandes, tá? Vamos recapitular. Zagueiros: Alonso, Benevenuto, João Vitor, Vitão e Arboleda. Lateral direito: Guga, Fagner e Bustos. Lateral esquerdo: René, Piton e Egídio. E com volante: Edenilson, Maicon, Andrei, Marlon Freitas e Matheus Fernandes. Tá ali na casa de top 5, top 6. Ah, Pardal, mas aí, porra, você tá falando um monte de nome. Mano, tô falando e falei várias análises aqui que a gente fez do porquê, quais são os jogadores que podem ir muito bem, quem cede mais, quem cede menos. Cara, anota. 52 minutos de vídeo, eu aqui, ó. Vamos lá, ó. 2h53 da manhã. Então, pô, se eu tô tendo esse trabalhão aqui pra vir falar pra você estudar, pra você pegar os nomes, pô, anota, vai anotando, bota um maisinho, quem você acha que vai mais, quem tem SG, quem não tem SG, organiza teu time que vai dar certo. Você não precisa que eu monte um time pra você, mas, né, se você quiser ter acesso a mais informações, ao material mais resumido, a jogadores com maior potencial, a um time base, até mesmo a times disponíveis para você, entra na nossa degustação, R$2, 3 rodadas, rodada 8, 9, 10. E após essas rodadas, se você gostar realmente, 50% de desconto para você assinar com a gente. Qual é a vantagem de você assinar com a gente agora? Quando chegar lá no finalzinho, né, lá em outubro, o que vai acontecer? Tem a nossa renovação. E na nossa renovação, quem está no grupo ganha um belo desconto. Então, só para vocês terem uma ideia, quem estava no nosso grupo e assinou, pagou muito mais barato e ainda levou o Escala 10 de brinde, a assinatura do Escala 10 de brinde. Entendeu? Então, quem está no grupo sempre tem a vantagem na hora da renovação. Beleza? Então, esse foi aí o vídeo de defensores. Espero que vocês gostem. Não tem como eu fazer vídeo de ofensivos agora, né? São quase 3 horas da manhã. Então, ainda vai demorar, sei lá, 1 hora para renderizar. Então, vou dormir quase às 4. Mas amanhã, né? Não sei se no início da tarde, mais ou menos à tarde, eu monto o vídeo de ofensivos e subo no YouTube para vocês. Aí vocês têm a quinta e a sexta e o sábado inteiro para assistir os vídeos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e vem fazer a degustação que eu acho que você não vai se arrepender. Um abraço e uma